Um jovem chamado Xiao Bai, em busca da imortalidade, acidentalmente entrou para uma seita cheia de charlatões. Enquanto isso, os irmãos mais velhos se gabavam, fingindo que criavam técnicas poderosas. Mas eles nem imaginavam que encontrariam um gênio estranho, capaz de compreender até mesmo técnicas falsas. Toda a seita ficou em choque e não entendia quem era esse aluno mais novo. Xiao Bai foi parar em outro mundo, assim como aqueles autores de novelas online que adoram roubar enredos. Após 9 anos de trabalho ininterrupto, ele finalmente concluiu seu treinamento. Mas então, por acaso, ele descobriu que esse mundo em que se encontrava era, na verdade, sobre cultivo. O sistema decidiu que provavelmente os parâmetros do mundo foram inseridos incorretamente, mas não havia nada de errado nisso. Xiao Bai caiu de joelhos, impotente, e acreditou em si mesmo. Afinal, ela nem imagina o que ele teve que passar nesses 9 anos. Xiao decidiu que não queria mais estudar. E quem iria estudar se já era possível alcançar a imortalidade? Depois disso, ao chegar à reunião para testar suas habilidades espirituais, Xiao ficou emocionado. Ele queria voltar para a Terra. E essa reencarnação não era nada parecida com as malditas novelas. E, na verdade, ele tinha certeza absoluta de que era o escolhido. Mas, de repente, um homem se aproximou dele e decidiu descobrir se ele estava pronto para alcançar a imortalidade. Depois de visitar a seita Qinjiu Andão, o chefe da seita Taoísta Taiua se aproximou de Chen Yu e disse que tinha uma missão para ele. E, chamando o rapaz de bom aluno, ordenou que ele ajudasse seu professor. Era um grande acontecimento para eles. O irmão mais velho Su Tian não entendia que grande evento poderia acontecer em uma seita tão pequena e insignificante como a deles. O chefe Taiyu explicou que recentemente as autoridades superiores emitiram um novo decreto proibindo seitas inferiores como a deles. E se em um ano eles não reunissem 8 alunos permanentes e não fossem promovidos para uma seita de terceiro nível, eles seriam fechados. Su pensou e respondeu que só faltava encontrar mais uma pessoa. O chefe explicou que isso não era tão fácil. Ontem, ele foi a uma reunião para verificar as habilidades espirituais. Todas as seitas lá estavam desesperadamente tentando atrair alunos, os preços eram absurdos. Eles até usavam truques de sedução sem vergonha. As garotas se jogavam nos rapazes e pediam para cultivarem juntos. Mas, no final, ele conseguiu encontrar uma pessoa. Embora ela seja totalmente novata e sem habilidades espirituais. Mas, felizmente, ele era uma boa pessoa e, mais importante, não estava disposto a receber nenhum salário. Esse rapaz se chama Yeping e disse que, para ele, o dinheiro é insignificante. Se o professor puder ensiná-lo a cultivar a imortalidade, ele está pronto para tudo. E o professor não deve pensar no que a seita pode lhe dar, mas, acima de tudo, no que ele mesmo pode dar à seita. O chefe decidiu perguntar ao sênior tio onde ele poderia encontrar outro aluno tão bom. Mas ele está preocupado, pois assim que Ping perceber o quão fraca é a seita e que não há nada para aprender ali, ele provavelmente fugirá. No entanto, seu mestre teve uma ideia brilhante. Em termos simples, mostrar sua superioridade. Que Chan pegue seus alunos e eles, por sua vez, criem técnicas de combate incompreensíveis em suas áreas e o ensinem. E é preciso ganhar tempo. E daqui a um ano, quando a seita estiver consolidada, que Ping decida por si mesmo se fica ou vai embora. Chan não entendia por que o chefe levava isso a sério, era apenas fingimento. E o mestre sabe que apelido seus companheiros lhe deram pelas costas. O chefe ficou surpreso e não sabia qual era. Chan revelou seu apelido, aluno inútil. Mas estava tão irritado que as forças saíam de seu corpo por conta própria. Mas, na verdade, quando se trata de se gabar, em toda a terra de Qinzhou, ele ousa dizer que é o segundo depois de ninguém. E ninguém mais ousa afirmar que é o primeiro. E o mestre dirigiu-se ao endereço certo. Afinal, essa era a sua especialidade. Mas o chefe não entendia se isso era motivo para orgulho. Mas ele decidiu que, de qualquer forma, se Chan conseguisse mantê-lo por pelo menos um ano sem falhas. Mas Chan interrompeu e mostrou com as mãos que o manteria por 5 anos. O chefe ficou surpreso no início. Mas Chan explicou que, se ele assumisse, ganhar tempo por apenas um ano seria uma meta muito pequena. Com um fracassado tão ingênuo, ele daria conta com uma única manobra fácil. Pelo menos a partir desse momento, que ele se admire apenas das nuvens verdes, e não dos imortais, e na próxima vida se torne um homem das nuvens verdes. O chefe ficou feliz e disse que não era nada mal.
O Rei das Cabeças Verdes faz jus ao seu nome. Mas Chan decidiu que, se não cumprisse a tarefa, comeria essa espada crua. Engoliria com molho. E se o mestre não tiver mais nada, o aluno se afastará. E hoje à noite ele o esperará na Montanha dos Fundos. O chefe decidiu ser hospitaleiro e quis guiar o aluno com sua espada. Mas Chan respondeu que não valia a pena fazer isso. E mesmo em 3 curtos dias, é possível ver uma pessoa de uma nova maneira. Hoje ele já não é aquele pequeno aluno que precisava da orientação do mestre. E ao ver o aluno Chan levantar a mão e fazer seu gesto, o chefe ficou surpreso e entendeu o que isso significava. Chan explicou que esse florescimento era o que o mestre desejava. Ao ver isso, o chefe não entendeu que técnica de manejo da espada era essa. E ele não entendia como isso era possível. Ele era claramente um espadachim medíocre, que em 10 anos não havia dominado nenhum conjunto completo de técnicas. Mas o chefe estava confiante e disse que o aluno não faria isso. Chan riu e disse que não conseguiu se conter. E decidiu se gabar um pouco. O chefe disse que o considera uma obra-prima e espera que o novo aluno não enlouqueça por causa dele. À noite, no topo da montanha, Chan esperava a chegada do novo aluno. Mas ele ficou com muito frio. E esse era o lugar que ele escolheu especialmente para criar uma atmosfera. Mas, de repente, ele sentiu os passos do novo aluno. Ele imediatamente decidiu se preparar e mostrar sua força. Enquanto isso, Ping subiu a montanha sem forças. E considerava que os imortais realmente não eram pessoas comuns. Mas, ao levantar a cabeça e ver seu mestre, ele ficou chocado com seu poder e com a forma majestosa como ele se erguia. Chan decidiu imediatamente demonstrar suas habilidades e liberou sua cultivação. A energia saiu de seu corpo e se dirigiu para a espada, que imediatamente saiu de seu cinto. Ao ver isso, Ping percebeu que era a espada da imortalidade. Mas, depois de pensar, decidiu que havia algo errado. Afinal, uma seita que está disposta a aceitar um lixo inútil como ele, sem força espiritual, deve ser muito ruim. Mas ele não entende por que ela tem um aluno tão incomum. Mas então ele pensou novamente e chegou a uma conclusão. À primeira vista, essa seita parecia ser uma seita de 3ª categoria, não registrada, mas, na verdade, era uma seita ultra-secreta do mundo oculto, onde cada um deles é um poderoso lutador. Qualquer um deles poderia facilmente mandá-lo para o céu. E esse fenômeno é semelhante ao dia de hoje, quando ele seguiu o mestre pela primeira vez para a seita. E essa sensação opressiva de desolação. Na época, ele não deu muita importância a isso, mas agora, ao se lembrar, percebe que era demais. Mas, seja como for, ainda assim é uma seita de cultivo. Mas ele não sabe como ela poderia estar em um estado tão decadente. E, no entanto, apesar da destruição, cada canto estava impecavelmente limpo. E isso é muito suspeito. E tudo aqui é suspeito. Ele se mantém propositalmente nas sombras para se esconder do mundo, e então tudo se encaixa. Ping compartilhou suas emoções, dizendo que mesmo entre os 3 milhões de espadachins imortais nos céus, eles seriam forçados a inclinar a cabeça diante dele. Shanu imediatamente gostou do estilo desse menino. E a partir de agora ele será seu aluno. Na verdade, ele não esperava que, simplesmente saindo para encontrá-lo, receberia de presente um poema tão perfeitamente pomposo. E Chan decidiu que, já que seu novo irmão mais novo o elogiava tanto, seria indelicado não responder da mesma forma. Embora ele tivesse poucas reservas, ele lhe daria uma oportunidade e sorte. E mostrou todo o seu poder de cultivo e energia. Chan se apresentou como o irmão mais velho da seita Qinjun. E essa brisa era, na verdade, uma arte secreta de dar sorte, capaz de aumentar significativamente seu talento para a cultivação. Ping ficou surpreso que apenas uma brisa pudesse aumentar significativamente o talento para a cultivação. E como uma seita comum poderia fazer isso? Ping agradeceu ao professor por sua grande bondade. E ele não tinha nada com que retribuir. Chan respondeu que não havia nada de errado nisso. Na verdade, ele achava que era apenas uma brisa leve, que não poderia ser mais pura. Antes de ensinar ao irmão mais novo a arte da espada, Chan queria perguntar uma coisa. Ping de repente lembrou-se de ter lido isso nos livros. Antes de revelar o segredo, o mestre incomparável sempre faz uma pergunta. E Chan decidiu perguntar a ele o que ele achava que era o mais importante na arte da espada. Ele sabia que só ele, o verdadeiro rei da pompa, poderia fazer uma pergunta tão pomposa. E não importa o que ele dissesse, tudo estaria errado. Assim,
ele poderia mostrar o quão profundo era seu conhecimento sobre a espada. E ninguém fazia isso melhor do que ele. Pin sabia que até mesmo a formulação dessa pergunta era perfeita. O mestre oculto era quase um fato. Mas a pergunta parecia simples para ele, embora escondesse uma essência ilimitada. Uma pessoa comum diria algo como matar o inimigo em 10 passos, percorrer 1000 milhas sem deixar rastros. Mas isso certamente não é tão superficial. De qualquer forma, é preciso ter cuidado com a resposta. Na verdade, Chan simplesmente perguntou isso, não é preciso levar isso tão a sério. Depois de 1 hora, Chan já estava cansado de esperar pela resposta à sua pergunta. E pensou que morreria de frio naquela montanha. Então, Chan pediu que ele respondesse. Ping respondeu que o mais jovem acreditava que o mais alto nível na arte da espada era um único talo de grama capaz de cortar o sol, a lua e as estrelas. Chan ficou muito surpreso com a resposta de que um talo de grama poderia cortar o sol, a lua e as estrelas. Mesmo ele, que praticava a espada há 20 anos, mesmo os mais fortes que ele já tinha visto, no máximo podiam cortar uma montanha com um único golpe. E um talo de grama que corta o sol, a lua e as estrelas já é um nível de superfingimento. Pin ficou com medo de que sua resposta tivesse sido exagerada demais. E espera que ele não tenha ficado ofendido. Chan percebeu que esse rapaz era muito bom, falava com precisão e parecia ser uma alma gêmea. Mas Chan decidiu que isso era exagero demais. Na cultivação, o principal é a estabilidade. E o irmão mais novo se excedeu. Ao ouvir essas palavras, Pin reconheceu seu erro. Mas Chan decidiu mostrar a ele seu domínio da espada da imortalidade. Terminando sua técnica, ele disse que deixaria uma marca de espada nele. E essa marca de espada era comum, se assim pudéssemos chamá-la. Mas se o chamarmos de incomum, ele contém a intenção de espada mais forte do mundo. O quanto o aluno compreenderá depende de sua percepção. E ele testará suas habilidades em 7 dias. Pin compreendeu que essa era a intenção mais poderosa da espada, sem dúvida alguma, do mestre do mundo oculto. E ele teve sorte, pois realmente se deparou com uma seita de poderosos mestres ocultos. Ao descer a montanha, a garota se virou para o irmão mais velho e decidiu perguntar a ele qual era o talento do novo irmão mais novo. Chan imediatamente pensou que a irmã mais nova estava bisbilhotando novamente. A menina sorriu e disse que estava curiosa. Mas Chan pediu que ela adiasse a conversa. O irmão mais velho queria perguntar se ela sabia o quão poderosa era a técnica superior da espada. A irmã mais nova ficou chocada e não entendia o que a arte da esgrima tinha a ver com isso. Mas Chan decidiu contar que a técnica mais avançada da espada era usar um único talo de grama para cortar o sol, a lua e as estrelas. A irmã mais nova ficou chocada e elogiou o irmão mais velho por suas habilidades de fingir, pois elas haviam melhorado novamente. O irmão mais velho ficou feliz ao ouvir essas palavras agradáveis e percebeu que era legal. Mas a irmã pediu que ele respondesse à sua pergunta. Ela perguntou quanto tempo levaria para que o irmão mais novo compreendesse a intenção da espada. Chan não sabia, na verdade, como ele poderia compreendê-lo. Afinal, ele mesmo ainda não o compreendia. A irmã explicou que se referia ao significado comum da espada. Mas Chan respondeu com segurança que não sabia. A irmã ficou surpresa e pensou que o irmão estava zombando dela. 2 horas depois, atrás da montanha, perto do penhasco Pin, ele estava diante do corte da espada do irmão mais velho e pensava. Para ele, parecia uma rachadura comum. E ele não entendia onde estava a intenção mais forte da espada. Ele agarrou a cabeça e considerou tudo uma bobagem. Afinal, tudo o que aconteceu antes já provou que o irmão mais velho era definitivamente um mestre. E então, tudo se resumia ao fato de que ele simplesmente não havia treinado com suficiente dedicação. Ele olhou para o corte com seus próprios olhos e continuou olhando por várias horas. Mas logo uma figura apareceu na cabeça de Pina. Essa figura segurava uma espada longa e começou a mostrar técnicas de esgrima. Ele demonstrava suas técnicas de manejo da espada. E a lâmina da espada brilhava como a de um imortal. O som era como se um enorme sino de bronze tivesse soado em seus ouvidos. 4 estilos de espada, 12 técnicas, tudo ficava cada vez mais claro. Então, como se ele mesmo estivesse empunhando a espada e treinando. E não uma vez, mas repetidamente. 3 vezes ele demonstrou o domínio da espada imortal. Pin não percebeu quando começou a fazer os movimentos, infundindo-se em sua mente com uma força mais violenta do que o fluxo da iluminação divina. Ao ver uma luz brilhante atrás de si, ele não entendeu o que estava acontecendo.
e pensou que fosse seu irmão mais velho. Mas ele nunca imaginaria que uma simples brisa fosse capaz de elevar seu talento a tal altura assustadora. Mas isso não é apenas um mestre insuperável. Depois de uma série de fracassos, ele finalmente tirou a sorte grande. Pin tentou se acalmar. E sentiu que essa marca da espada certamente lhe permitiria compreender ainda mais as técnicas da espada. 7 dias depois, na residência dos irmãos mais velhos, Shan reuniu seu baú para fingir. Ao abrir o baú, ele ficou feliz e considerou que aquele era um dia muito bom. Perfeito para fingir. Ao subir a montanha, ele de repente se sentiu cansado. Se soubesse, teria escolhido outro lugar para fingir. E de repente pensou sobre por que todos acham que praticar esgrima é tão fácil. Mas ele acha isso muito triste. 7 dias atrás, a irmã mais nova se convenceu de que o irmão não conhecia a essência da espada. Ela o considerou um caso perdido, pois ele estudava esgrima há 10 anos e ainda não conhecia a essência da espada. Mas Chan ficou irritado e pediu que ela não dissesse bobagens. Ela não entende nada. A esgrima não é uma tarefa fácil. A espada dos 4 trovões, que o irmão mais velho está aprendendo, não é uma técnica simples. Ele está entre os 10 melhores em Qinshou. Então, o taoísta das 4 estações ficou famoso em toda Qinshou com essa técnica de espada. É uma arte da espada de extrema rigidez e yang, dividida em 4 conjuntos completos para primavera, verão, outono e inverno. E se alguém dominar todos os 4 conjuntos, poderá invocar o trovão das 4 estações. E cada conjunto é dividido em mais 4 pequenos níveis: início, habilidade, maestria e perfeição. Tudo parecia impressionante para a irmã mais nova. E ela decidiu descobrir em que nível estava o irmão mais velho. O irmão mais velho respondeu que a espada do trovão da primavera atingiu o nível de habilidade. Um total de 18 golpes de espada. A irmã mais nova ficou surpresa que o irmão dominasse apenas o trovão da primavera. Mas Tia não entendia o que significava apenas o trovão da primavera. Afinal, existem apenas 4 níveis básicos. Seu progresso é definitivamente considerado de elite em Qinshou. E seu irmão mais velho atingiu o nível de habilidade em apenas 10 anos. Em menos de 10 anos, ele alcançará a maestria. E em 100, a perfeição. E então ela verá o quão forte ele realmente é. Mas a caçula ficou curiosa. Se o irmão mais novo compreendesse sozinho a essência da espada, que talento isso seria no caminho da espada? Chan disse que, no caminho da espada, a técnica é secundária. O principal é a vontade da espada. E quanto mais forte for a vontade da espada, mais milagrosa se torna qualquer técnica da espada. Até mesmo um simples estaque inspira medo. Mas superar as 3 grandes barreiras da vontade da espada é tão difícil quanto subir ao céu. A primeira delas é a vontade infinita da espada. E em todos os 10 estados, apenas um mestre chegou perto desse nível. Ele é conhecido como o Senhor da Espada Taizu, reverenciado em todos os 10 estados. Mas a jovem simplesmente diz que, se ele realmente alcançou isso, em que nível ele estaria? Tia achava que isso era absolutamente impossível. E pediu que ela esquecesse o irmão mais novo, pois mesmo o maior prodígio de Qinzhou em 500 anos não conseguiu compreender a vontade infinita da espada. Finalmente, Chan subiu a montanha e pensou, será que o irmão mais novo acordou? Olhando mais de perto, ele viu uma imagem do irmão mais novo parado diante da marca de sua lâmina. Ele não sabia o que era aquela bobagem. Aquelas enormes olheiras sob os olhos revelavam que ele ainda não tinha dormido. E não queria acreditar que aquele idiota havia se empenhado seriamente nessa marca de espada. E essa invenção foi ruim. E agora ele parecia um vilão. Ele sentiu pena dele e entendeu que, pelo bem da seita, teria que aguentar isso. Depois, ele compensaria de alguma forma. Pin levantou a cabeça e viu que o irmão mais velho havia chegado. Shan perguntou como estavam indo os treinos. Pin contou que ele mesmo havia compreendido isso, e tudo graças à oportunidade que o irmão mais velho lhe dera. Mas Shan pediu que ele não se desanimasse. Não conseguir compreender isso era absolutamente normal. Mas então ele parou de repente, ficou chocado e perguntou novamente ao irmão mais novo o que ele tinha dito. Pin respondeu ao irmão mais velho que estava tudo certo. Contando com esta manhã, ele havia compreendido um total de 400 técnicas de espada. Tia achava que isso era impossível. Ele estava zombando do irmão apenas porque nunca havia treinado com a espada. E ele havia rabiscado aquele símbolo da espada às pressas. Ele sabia muito bem o que era. E achava que o mais novo ridicularizava até a morte.
Mas Pin não entendia por que o irmão mais velho zombava dele. E será que ele está rindo porque o mais novo aprendeu tão pouco? 400 por dia não é pouco. Mas depois mudou de ideia, pois um mestre como o irmão mais velho certamente conhecia dezenas de milhares de técnicas de espada. O mais velho lhe ensinou tudo e ainda lhe deu uma excelente oportunidade. Com um pouco de talento, aprender 1000 técnicas por dia é moleza. E Shan decidiu dizer que não havia necessidade de mentir. Essa técnica de espada é profunda, e não conseguir compreendê-la completamente é normal. Ele não iria menosprezá-lo por causa disso. Mas Pin disse novamente que não estava mentindo. Ele realmente compreendeu 400 técnicas. Pin pensou que o irmão mais velho achava que ele não era digno nem mesmo de 400 técnicas. Mas Pin achava que, mesmo que seu talento fosse fraco, foi ele quem deu essa oportunidade. 400 não é muito, ele vai conseguir. Chan, na verdade, pensava diferente. E mais um aluno que subestimava o caminho da espada. Mas, naquele momento, Su Shan realmente ficou um pouco irritado. Ele não era um mestre de nível superior, mas a dor pela qual muitas pessoas comuns passam para crescer não é menor. E, no entanto, eles são frequentemente ridicularizados, conscientemente ou não, por seu progresso lento. E isso magoa qualquer um. E Shan decidiu concordar com ele e dar uma olhada nas técnicas que ele aprendeu. E acredita que é hora de dar uma lição ao mais jovem. Ele o ajudará a crescer. Pin não ousou recusar e concordou. E Shan viu que o mais jovem ainda ousava concordar. E essa língua teimosa o destruirá. Pin pegou sua espada e imediatamente o ferro se cobriu de magia brilhante. Então, ele começou a mostrar todas as técnicas que havia aprendido em um dia. Mas os golpes de espada que Pin mostrou eram rápidos como um raio, suaves como água corrente. Em um instante, ele já havia executado 36 movimentos. Cho observava tudo isso com espanto e não conseguia acreditar no que estava vendo. Ao mesmo tempo, um trovão inesperado ressoou no céu acima deles. Su Chan ficou paralisado, completamente surpreso. Diante de seus olhos, inúmeros raios se fundiram em um dragão da tempestade. E a imagem, dolorosamente familiar para ele, era algo que ele tinha visto inúmeras vezes em seus sonhos. Ele ouviu o rugido do dragão. Paralisado, Su Chan ficou tão chocado que mal conseguia respirar. Ele não poderia estar enganado, ele tinha ouvido o rugido do dragão. E essa era a grande perfeição da espada das 4 tempestades. Durante anos, ele sonhou em alcançar a grande perfeição na técnica da espada do trovão da primavera. E ouvir aquele lendário rugido do dragão, e então ele poderia morrer em paz. E agora esse rapaz conseguiu alcançar tudo isso em apenas 7 dias. Chan gritou de surpresa, dizendo que isso era impossível. Mas isso foi apenas o começo. Após apenas 5 respirações, um rugido de dragão completamente novo ecoou. Este dragão trovejante, tecido inteiramente de raios verdes, simbolizava a grande perfeição da espada do trovão de verão. E antes que ele desaparecesse, quase simultaneamente, apareceu o dragão do trovão de outono. Os dois rugidos dos dragões, rivalizando no brilho das espadas de verão e outono, alcançaram a grande perfeição juntos. Isso era inédito, inacreditável. Nesse momento, a espada de Pina não parou, mas se moveu ainda mais rápido. E mais rápido, até que se tornou um verdadeiro fantasma. E o golpe mais poderoso da técnica da espada dos 4 trovões, a espada do trovão de inverno, também finalmente alcançou a grande perfeição. Mas essa grande perfeição era diferente das 3 anteriores. Para Shan, foi como se um inverno rigoroso e profundo tivesse chegado. E somente no 432º movimento, Pin finalmente parou. Assim, a demonstração de 7 dias de sua habilidade chegou ao fim. A essa altura, a primavera, o verão, o outono e o inverno, as 4 espadas do trovão, Pin levou à grande perfeição. No entanto, Pin não se moveu. Pin suspeitava que algo estava errado e achava que confiava demais na própria espada. O caminho sem forma gera todas as coisas tangíveis. O não ser é a existência. E é preciso olhar além do objeto, pensar além de si mesmo. Ele reuniu forças e perguntou ao irmão mais velho se ele gostaria de lhe dizer alguma coisa. Mas Pin ficou surpreso e decidiu experimentar a espada do plebeu, cortando o pescoço por cima e perfurando o fígado por baixo. Não era melhor do que uma briga de galos. Mas a espada do Filho do Céu é forjada a partir dos 5 elementos, abre o yin e o yang e leva para a lâmina tudo que está sob o céu.
Chan ficou chocado e pensou que o mais novo estava passando por mais uma iluminação, apenas demonstrando a técnica da espada. E se a espada do trovão de inverno, mostrada há pouco, era a encarnação suprema da destruição e da morte? Agora, a aura que emanava dele era completamente oposta e ela estudava o renascimento e a nova vida. Mas, em apenas um instante, parecia que milênios haviam se passado, e a energia, repleta de força vital, fluía sem fim. Su Qian olhou para a espada invisível à sua frente e sentiu que, naquele momento, ele era o mundo inteiro. E parecia que, com um único golpe descuidado, ele poderia esmagar dezenas de milhares de guerreiros. Qian olhou mais de perto e ficou chocado ao ver a intenção da espada. Mas ela se dissipou em um instante. Ping viu que sua sensação havia desaparecido e que ele não sentia mais nada. Mas isso durou apenas um instante. E, como ele esperava, seu talento ainda era muito fraco. Chan viu e disse em voz alta que o talento era muito fraco. Quando criança, ele teve a sorte de ver uma vez o mestre da espada Taiziu, e foi então que ele escolheu firmemente o caminho da espada. Naquela época, o mestre da espada nem mesmo usava força espiritual, mas seus movimentos com a espada, sua pressão e suas visões eram quase os mesmos que o irmão mais novo acabará de mostrar. Era, sem dúvida, a intenção infinita da espada. Isso não pode ser chamado apenas de primeiro gênio do país de Jin, pode ser chamado de primeiro gênio mesmo entre todos os 10 países. Com tal compreensão da arte da espada, mesmo sem força espiritual, no futuro, com a ajuda de artefatos mágicos, talismãs e outros meios incomuns, ele ainda seria capaz de alcançar o auge do caminho da espada. Ping disse ao irmão mais velho que sabia que os movimentos da espada que ele havia compreendido eram bastante comuns, mas que se esforçaria 2 vezes mais. Chan sabia que isso não era muito. Nesta vida, ele tem medo de não conseguir nem chegar aos pés dele. Um gênio tão insuperável não pode ser deixado escapar de jeito nenhum. E ele tem o dever de mantê-lo. E sua máscara deve permanecer impecável. Ele se virou e viu que era algo muito comum. E não havia nada de especial nisso. Ele sabia que, se isso era normal, então ele era um completo nada. Mas, de repente, Chan viu algo na pedra e perguntou o que era. Ping disse que era apenas um caderno com suas observações durante os treinos, nada digno de atenção. Chan ficou surpreso e ficou curioso para ver o que havia dentro. Mas o mais novo respondeu que tinha muita vergonha. Ao abrir o livro, ele viu que estavam escritos os primeiros 50 movimentos do trovão da primavera. E o irmão mais velho queria lhe ensinar o princípio de que o areia branca, ao cair na lama, fica preta junto com ela. E os primeiros 100 movimentos do trovão da primavera, o irmão mais velho queria ensiná-lo o princípio. Tudo no mundo se equilibra, sem o baixo não há alto. E os primeiros 50 movimentos do trovão de verão, a maior retidão parece curva. Ao ler as linhas no caderno, Su Qian sentiu-se como se estivesse vendo o céu estrelado pela primeira vez. E ele reconheceu cada palavra, mas, juntas, elas eram tão imensas e profundas quanto a própria galáxia. E embora não pudesse compreendê-los, ficou profundamente impressionado. Chan ficou surpreso e não acreditava que ele tivesse dito esses princípios. Ping respondeu que não era bem assim como o irmão havia lido. Era apenas sua interpretação arrogante da parte mais superficial. Isso não era nem mesmo 1/10 da profundidade que o irmão mais velho realmente queria transmitir. Mas na cabeça dele, ele não entende uma única palavra. E como o mais novo compreendeu isso? Compreender-o tão a partir do vazio, e agora ele o considera um monstro. E ele mesmo treinou diligentemente por mais de 10 anos e apenas tocou levemente na compreensão inicial do trovão da primavera. E esse novato verde, em apenas 7 dias, levou a técnica dos 4 trovões a uma grande conclusão. E isso é simplesmente impossível de acreditar, ele tocou a intenção infinita da espada. Chan se virou e ordenou que ele continuasse sua compreensão. Ele voltaria para vê-lo em alguns dias. Ping percebeu que, pela expressão do rosto do irmão mais velho, havia claramente algo errado. Será que ele achava que o talento do irmão mais novo era muito fraco e estava pensando em expulsá-lo? E agora ele não queria isso de jeito nenhum, pois finalmente havia encontrado alguém que concordara em aceitá-lo. Já se passaram 6 meses, ele conseguiu participar de mais de 50 reuniões sobre a ascensão à imortalidade, grandes e pequenas. E nenhum deles concordou em aceitá-lo. Ele não pode simplesmente ficar sentado sozinho, olhando para o céu estrelado e compreendendo tão a partir do vazio. Isso é simplesmente impossível. Mas, aconteça o que acontecer,
ele deve agarrar essa chance e não deixá-lo escapar novamente. Afinal, nessa seita se reuniram apenas mestres insuperáveis. Nesse momento, nas residências dos mestres da seita, o chefe se alegrava com o tempo e o considerava bom. E ele gostava muito de beber chá e apreciar as flores. Mas então Tia chegou correndo e gritou que eles tinham um problema. O chefe ficou surpreso e decidiu descobrir o que havia acontecido e por que ele estava tão preocupado. Isso não era típico dele. Chan imediatamente expôs a essência da questão: o sonho do mestre poderia se tornar realidade. E sua seita finalmente invocaria o dragão. O chefe ficou surpreso e não entendeu o que o aluno queria dizer com invocar o dragão. Chan respondeu que o novo irmão mais novo começou literalmente do nada e, em 7 curtos dias, ele aprendeu todas as 4 técnicas de espada da tempestade com perfeição. Mas o chefe não acreditou e, pulando em cima do seu aluno, disse que isso não era algo com que se brincasse. O aluno disse que o recente fenômeno celestial era um sinal de que as 4 espadas sazonais haviam alcançado a grande perfeição. E provavelmente o mestre não viu isso nele. O chefe pensou que algum mestre nas proximidades estava se destacando. Mas acabou que era o pequeno Ping. O chefe chorou de alegria, feliz por sua seita Qinhyundão finalmente ter gerado um gênio. O chefe ficou tão feliz que até desmaiou. Mas Chan pediu que ele se acalmasse. E não se deixasse levar pela alegria excessiva. O chefe jogou um copo de água na cabeça e tentou se acalmar. Afinal, ele quase se meteu em encrenca, e o vidente disse que uma desgraça o aguardava quando ele completasse 100 anos. Mas Chan não sabia que, se o mais novo continuasse na seita, eles não iriam impedi-lo? O mestre explicou-lhe que ele estava se preocupando demais. Pin já havia participado de 50 reuniões de ascensionados, e nenhuma seita o aceitou. E somente eles o escolheram. Isso é uma bênção para ele e para a seita. E ele não vê que há problemas? Além disso, a cultivação é o destino. Os outros não o escolheram, apenas eles, e isso é o destino. O discípulo pensou que, se Pin tivesse entrado para a grande seita, tudo teria corrido bem para ele. Sem falar da inveja dos principais discípulos. Até mesmo intrigas entre grandes seitas, assassinatos secretos de talentos para impedir o crescimento de outros, acontecem com frequência. E Chan não precisa ser tão brando. E o mestre não é uma pessoa gananciosa. Assim que a seita atingir o 2º nível, ele lhe contará a verdade. E a justiça prevalecerá. Mas, se ele vai ficar ou ir embora, a escolha é dele. Chan pensou e deu a entender que seguirá a decisão do mestre. No dia seguinte, o chefe sentiu uma tarde tranquila. Mas isso não durou muito, e alguém começou a chamá-lo e dizer que havia mais notícias. Chan contou que algo havia acontecido. Mas o mestre decidiu se esconder, e a seita agora fica nas mãos do aluno. O aluno explicou ao mestre que não eram cobradores, mas outra coisa. O mestre parou imediatamente e ficou curioso para saber o que era essa outra coisa. E começou a bater no aluno por ele estar tão em pânico. Afinal, ele o assustou muito. O mestre mandou ele dizer qual era o problema tão grande. Eles estavam destruindo alguma coisa? Mas Chan disse que era melhor ele ver. O mestre olhou e viu que era uma carta do escritório da seita Qingzhou. E hoje, para evitar que as pessoas fossem enganadas por seitas falsas, todas as seitas não reconhecidas na região seriam inspecionadas. Durante 2 meses, é necessário apresentar 10 pedras espirituais de baixa qualidade para confirmar a legalidade da seita. O mestre ficou irritado e discordou da carta, dizendo que não havia mais leis. E forçar a retirada das pedras espirituais e oprimir os fracos? Ele iria à capital e reclamaria com o imperador. No mundo da cultivação, uma moeda de cobre vale um pão. 10.000 moedas de cobre equivalem a 100 taéis de prata, o que equivale a 1 tael de ouro. E 10 taéis de ouro equivalem a apenas uma pedra espiritual. O mestre sabia que sua seita Qinhyun não comia nem bebia há 1 ano, eles mal conseguiriam juntar 10 pedras espirituais. Chan pediu ao mestre para não entrar em pânico. E ele decidiu descobrir quantas pedras espirituais a seita tinha. O mestre corou e decidiu mostrar o número de pedras nos dedos. Ao ver o número que ele mostrou, Chan percebeu imediatamente que 70 pedras espirituais seriam suficientes. Mas o mestre respondeu que isso era impossível. Chan achava que 70 taéis de ouro seria difícil, mas eles conseguiriam juntar. Mas, ao ver o rosto do mestre, pensou que eram apenas 70 taéis de prata. O mestre, envergonhado, virou a cabeça e disse em voz baixa que eram 70 moedas de cobre. Ao ouvir isso,
Chan não entendeu como isso era possível. Mesmo que fossem pobres, eles ainda eram uma seita. O mestre explicou que a questão era essa e que a seita deles tinha algumas economias. Ele achava que a prata estava apenas acumulando poeira, um desperdício, e descobriu algo novo, o fundo de cultivo. Diziam que, se investisse dinheiro, teria rendimentos mensais, e ainda por cima bastante elevados. Ele mal conseguiu obter uma vaga de investimento. Mas quem poderia imaginar que, enquanto ele estava de olho nos juros, eles queriam o seu dinheiro principal? Em apenas alguns dias, eles levaram todo o dinheiro. O mestre confessou e achou que os mestres de Chan haviam sido enganados. Chan imediatamente percebeu que 70 moedas de cobre e 100 taéis de ouro significavam um fim para eles. E agora Chan tinha certeza de que a seita Qinandão estava realmente condenada desta vez. Mas o mestre disse que, não importa o que acontecesse, ele assumiria a responsabilidade. Se não houvesse outra saída, teria que arriscar tudo, ir para as montanhas da Floresta Silenciosa, se necessário. E eles finalmente tinham um gênio, não podiam permitir que a seita fosse destruída. De repente, tudo ao redor brilhou e um raio saiu da montanha. O mestre olhou com olhos surpresos e não entendeu de onde isso vinha. Chan disse imediatamente que era da residência do irmão mais novo. Chan não acreditava que o irmão mais novo tivesse feito outra descoberta. Mas o mestre achava que isso era impossível. Nem mesmo os gênios se cultivam dessa maneira. Mas o mestre de repente decidiu que precisava descer da montanha e ver se conseguia pegar algumas pedras espirituais. Afinal, agora que o dragão havia aparecido, não importava o que custasse, ele não permitiria que a seita fosse dissolvida. A seita estava em suas mãos. E o mais importante, ele precisava cuidar de seu irmão mais novo, ensiná-lo corretamente e não mais levá-lo ao erro. Após 7 dias, Pin treinava e não pretendia descer para se juntar às pessoas. Pin demonstrava o mais alto nível de domínio da espada, e tudo era perfeito. Chan observava e ficava surpreso que em 7 dias ele tivesse conseguido aprender tantos golpes. A esse ritmo, ele chegaria ao auge em um instante. Mas ele não pode assistir a isso. A pressão é muito grande. Pin viu o irmão mais velho e imediatamente parou para cumprimentá-lo. Mas Chan disse que não era necessário se curvar. E que ele contasse como tinha sido seu treino. Pin contou que havia aprendido todas as 1460 técnicas. Claro que foi difícil, mas ele conseguiu. Chan ficou chocado que o mais novo tivesse aprendido todos. E agora não sabia o que fazer. Mas, de repente, ele se lembrou de algo e pediu que ele ouvisse com atenção. Mesmo que suas técnicas com a espada tivessem atingido a perfeição, isso era apenas o começo. Depois disso, vinha a força da espada e, em seguida, a intenção da espada. Existem inúmeras técnicas de espada, mas um golpe cheio da força da espada é igual à força de todo um conjunto de técnicas juntas. E somente depois de dominar a força da espada, ele poderá ser considerado um verdadeiro mestre da espada. O mais velho achou que precisava se gabar mais. Caso contrário, com o talento desse rapaz, sua farsa seria descoberta em 3 dias. Mas, de repente, Pin ficou curioso para saber que nível o irmão mais velho havia alcançado. Chan olhou para o céu e respondeu que Pin era um aluno modesto, que havia entrado recentemente no lendário primeiro nível do Grande Caminho da Espada, a Intenção Infinita da Espada. E, no fundo, ele estava muito satisfeito por se gabar. Pino ficou chocado com as palavras que ouviu sobre a intenção da espada e a intenção infinita da espada. E, como ele esperava do irmão mais velho, ele era um verdadeiro mestre oculto. Chan contou que, ao dominar o poder da espada, ele entrava no reino superior. Ele tem 3 níveis, e o primeiro deles é a intenção infinita da espada. E não se engane achando que este é apenas o primeiro nível. E se ele o alcançar, ele já se torna o número 1 entre as 10 nações. Pin pensou e decidiu que seu irmão mais velho já era, no mínimo, o número 1 entre as 10 nações. Ele sabia que os mestres eram grandes, mas não imaginava que fossem tanto assim. E se ele fosse aprender com ele, isso não o tornaria o segundo mais poderoso entre todas as 10 nações? Ele se tornou um dragão. E nunca pensou que ele, Pin, veria esse dia. Pin disse ao irmão mais velho que ele certamente se esforçaria e o alcançaria. Nesta vida, ele também alcançaria a intenção infinita da espada. E quando se tornasse grande, nunca esqueceria sua bondade. Depois dessas palavras, Chan começou a se sentir ainda pior. Mas para o mais novo, tudo isso era como um sonho.
Ainda alguns dias atrás, ele era uma pessoa comum, agarrando-se à vida. E agora ele está em uma seita, estudando técnicas de espada. Ping disse que o brilho do pôr do sol se reflete no topo de Qinjun, e as encostas de Enju brilham com uma luz vermelha. E ele se esforçava para compreender as artes de cultivo de Qingzhou, tomando o vento da manhã como alimento. Mas Chan contou que ouviu do mestre da seita que, antes de subir as montanhas, ele era um cientista. Mas Ping achava que ele era apenas meio cientista. Nunca recebeu um título oficial, apenas gostava de ler e desenhar. E de repente o ancião pediu-lhe ajuda com um quadro. E percebeu que quando o pequeno Ping se tornasse famoso no futuro, isso seria o melhor motivo para se gabar. E o espadachim mais forte da nação, Jing, uma vez pintou um quadro para eles. Na vida passada, Ping entrou para o clube de arte para cortejar sua deusa. Ele treinou arduamente por 3 anos e finalmente aprendeu a pintar. Mas logo a deusa fugiu com um jovem rico da alta sociedade. E a pintura não conseguiu salvar o solteirão solitário. 1 hora depois, Ping já estava com o papel nas mãos para começar a pintar, e o mais velho observava-o. E viu que, quando sério, ele era bastante bonito, quase como seu irmão mais velho. De repente, Ping avisou ao mais velho que tinha terminado. Mas Chan decidiu que primeiro iria avaliar o quadro. E que não valia a pena se preocupar. Ao abrir o desenho, ele ficou chocado com o que viu e não conseguia acreditar nos seus olhos. O quadro estava tão bem pintado que tudo parecia realista. Ele concluiu que, na pintura, o brilho do entardecer envolvia o céu. A cordilheira Qinjun parecia um paraíso terrestre, as flores, as ervas e as árvores pareciam vivas. Especialmente nos detalhes, o realismo impressionava ainda mais. Mas o que mais atraía o olhar era sua imagem na pintura. Apenas a silhueta era suficiente para captar a presença feroz e majestosa do mestre imortal da espada. E ele teve a sensação de que ele estava pronto para sair da tela e dar um golpe direto no coração de quem o observava. Chan gostou muito da pintura e a considerou magnífica. Se havia alguma falha, era apenas o fato de ela não transmitir totalmente sua beleza. Ping respondeu que sempre quis expressar sua gratidão por sua orientação, e que isso era apenas um pequeno sinal de reconhecimento. Chan ficou chocado e demonstrou isso com seu olhar. No canto, ele viu que ele o chamou de Sinlian Eremita. De repente, ele ouviu o mestre dizer que ele era seu mentor e que iria inventar uma maneira de salvar sua seita. Mas, inesperadamente, começou a ouvir a voz do mestre pedindo que ele viesse rapidamente em seu auxílio. Ele imediatamente percebeu que era a transmissão da voz do mestre. E, ao mesmo tempo, era preciso tanto dinheiro, e ele ainda não sabia qual seria a decisão. Enquanto isso, na seita da espada Taiyue, uma das 3 grandes seitas de Qingzhou, apareceu um enorme dragão. E tudo isso aconteceu no penhasco da compreensão da espada. As pessoas se reuniram ao pé do penhasco e observaram tudo o que estava acontecendo. O rapaz que estava lá esperava isso do ancestral das 4 estações. Apenas um traço da espada, e isso parece terrível. Mas a garota pediu que ele não dissesse bobagens. Caso contrário, por que todos estariam sentados ali? Os espadachins comuns são dignos de que eles, os gênios, compreendam seus traços de espada? Após essas palavras, ocorreu um golpe relâmpago atrás dos espectadores e todos ficaram em choque. O rapaz que estava no penhasco desceu com a ajuda do raio e gritou de alegria, dizendo que finalmente havia compreendido. E essa é a grande conclusão. O espectador percebeu que o irmão mais velho Shu End realmente havia compreendido isso, e eis o grande final da espada do trovão da primavera. Mas a garota achava que o taoísta das 4 estações disse uma vez que, mesmo para um gênio, alcançar o grande final levaria pelo menos 3 anos. O irmão mais velho End fez isso em apenas 1. E ele é realmente um dos 10 melhores espadachins de Qingzhou. Com tal talento, eles só podem admirá-lo. Os professores disseram ao irmão mais velho Minjian que ter um gênio como aluno realmente demonstra ter um olho clínico. E ele o parabeniza. E talvez, nesta conferência de Qingzhou, Xingdong Xueeng até fique em primeiro lugar. Mas Minjian começou a rir e achou que isso era apenas um grande final, nada de especial. Mas eles pediram ao irmão mais velho para não ser modesto. Mas o segundo professor disse que Qingzhou está cheio de dragões ocultos e tigres à espreita, então é um pouco prematuro anunciar o primeiro lugar. Minjian achou que o ancião Shen estava certo. Mas como Ender poderia merecer isso? Esses poucos alunos dele, embora tivessem alcançado apenas o nível inicial em 1 ano.
Eles provavelmente estavam se contendo conscientemente por causa da autoconfiança, permitindo que Ender fosse o primeiro, por isso ainda não haviam se destacado. Mas o ancião ficou irritado e decidiu perguntar a ele como ousava falar em um tom tão zombeteiro. O mais jovem viu isso e pediu aos irmãos mais velhos que não brigassem, pois todos estavam do mesmo lado. E o primeiro lugar pode ser um exagero, mas desta vez o mestre da seita ordenou que, independentemente de qualquer coisa, eles deveriam ficar entre os 10 melhores. E os dois acabaram de sair do isolamento, então não sabem disso. Desta vez, aqueles que entrarem no top 10 receberão um token para entrar na Torre da Espada Taichuan. E ele não precisa explicar o que significa entrar na Torre da Espada Taichuan e passar por seus testes. Minjian sorriu e respondeu que o próprio céu o ajudava. Desta vez, ele e o mestre certamente ocupariam um lugar entre os 10 melhores. E o mestre da seita pode ficar tranquilo. Mas o ancião Shen pediu que ele não falasse tão cedo, pois se algum aluno de uma seita menor realmente conquistasse seu lugar, a vergonha seria insuportável. Minjian começou a rir e disse que, se algum aluno fora das 3 grandes seitas conseguisse derrotar ele limparia o banheiro do irmão durante um ano inteiro. Enquanto isso, na residência do mestre da seita Qinjun, o chefe reuniu todas as suas economias e as colocou sobre a mesa. Chen olhou para a mesa e decidiu descobrir se essa era a solução para os problemas financeiros. Chen olhou e viu um monte de tralhas. E decidiu descobrir se essa era a maneira de resolver tudo. E como eles poderiam ganhar dinheiro com isso? O mestre respondeu que isso poderia ser vendido em um penhor. E, como seu mentor, ele realmente esgotou todas as ideias, e eles poderiam fazer o que quisessem. Até mesmo um cavalo morto é tratado como se estivesse vivo. Shan decidiu ir embora para não passar vergonha com o mestre. Mas o mestre o agarrou e o chamou de aluno exemplar, pedindo sua ajuda pela última vez. Mas, de repente, ele viu o pergaminho nas mãos do seu aluno e perguntou sobre ele. Shan respondeu que era um desenho que o seu irmão mais novo lhe tinha dado. O mestre tirou o pergaminho de suas mãos, fugindo, gritou que eles estavam falidos e que ele só pensava em criação. Ele decidiu pegar isso e penhorar também. E cada moeda era importante. Mas Shan disse que isso era inútil. E pediu ao velho que lhe devolvesse o desenho. Na cidade deles havia uma casa de penhores chamada Laisai. O proprietário recebia todos com um rosto alegre e convidava todos os visitantes a entrar. Ao ver o visitante diante de si, ele perguntou se eles estavam ali para comprar ou vender. O chefe respondeu que estava vendendo e que tudo era da mais alta qualidade. O proprietário percebeu imediatamente que os visitantes não eram pessoas comuns, e pediu para verem tamanha magnificência. Ele sentia que tinha diante de si artefatos raríssimos. Ao abrir o saco, viu que havia apenas lixo. O proprietário ficou vermelho de vergonha e gritou que tudo aquilo era lixo e até livros eróticos. Ao ouvir isso, o chefe lembrou-se imediatamente de que se tratava de um álbum de fotos limitado da cortesã An. E ele se esticou para pegá-lo de volta. E isso ele definitivamente não vende. Ele venderia todos os outros, mas este, mesmo que eles fossem à falência, ele não venderia de jeito nenhum. Ao ouvir isso, Chan pediu ao mentor que também lhe emprestasse esse álbum. O chefe nem sequer recusou e concordou. O chefe começou a negociar e disse que daria um desconto de 10 taéis de ouro por tudo. Mas o proprietário ficou chocado e, ao ouvir sobre os 10 taéis de ouro, disse que o visitante estava louco. Mas o chefe tentou fazer com que ele entendesse que ele não compreendia o que era qualidade. Que ele olhasse para o material dessa almofada, que era seda de ouro. O proprietário se opôs categoricamente e pediu que ele vendesse tudo para outra pessoa. Ao ouvir isso, o chefe ofereceu amigavelmente 8 taéis por tudo. Mas o proprietário recusou mesmo assim. O chefe não resistiu e baixou tudo para 5 taéis. E ele não podia mais baixar o preço. Mas, de repente, o proprietário viu o quadro nas mãos de Shan e pediu para vê-lo. Shan não recusou e entregou-o. Ao ver que se tratava de um papel de Shuyan, o proprietário percebeu imediatamente que eles não tinham problemas financeiros. Então, por que zombar da loja deles? Ao ouvir essas palavras, o mestre ficou surpreso, pois esse papel era muito caro. O proprietário olhou e disse que não se enganou e que era mesmo um papel de Shuyan. E que um papel desses valia mais do que 10 taéis de ouro. Mas, de repente, ele olhou mais de perto e viu uma inscrição no canto, deixada por Pin. Ele ficou chocado e pediu a Xiao Lu que se aproximasse, pois precisava falar com ele. O mestre olhou para eles com um olhar emocionado enquanto eles cochichavam no canto.
Lu perguntou ao segundo proprietário se ele tinha certeza disso. O proprietário respondeu que era ela, com certeza. O proprietário pediu desculpas aos rapazes e disse que o chefe precisava dar uma olhada nisso. Eles poderiam dar um tempo? O mestre e Chan perceberam que a atitude deles havia mudado completamente e concordaram. Uma hora depois, o proprietário se aproximou e disse que o velho da loja achava que a pessoa que trouxe uma raridade dessas era claramente um profissional. E pediu que eles não zombassem mais deles. Chan tentou dizer que não era uma raridade e contar de onde ela tinha vindo. Mas o mestre agarrou suas duas bochechas e tentou fechar sua boca. O mestre decidiu agir de outra forma e falou sem brincadeiras, mostrando com os dedos a quantia que desejava. O chefe pensou que, pela reação deles, eles tinham entendido algo errado. E agora era uma batalha de coragem. Arrancar 50 taéis era perfeitamente realista. E muito bom que ele tivesse reagido rapidamente. O proprietário, ao ouvir o preço, começou a pensar. Chan tentou explicar-lhe que ele era ganancioso. Mas o mestre disse que ele não entendia e que era uma estratégia. De repente, o proprietário falou e disse que havia decidido e oferecia 5.000 bahts. O mestre ficou feliz ao ouvir isso. Mas depois, pensando bem, ficou chocado com a quantia que ele lhes ofereceu. O proprietário mostrou com a mão a quantia do mestre e concordou com ele em 5.000 bahts. O mestre pensou que o proprietário estava brincando com eles e perguntou novamente. O proprietário respondeu que não entendia por que o respeitável imortal falava assim. Afinal, esse penhor nunca brinca quando se trata de negócios. Chan também ficou chocado com o fato de o desenho valer 5.000 bahts. Mas, ao ver o olhar do mestre, pensou sobre o que ele estava pensando. Afinal, era preciso concordar rapidamente. Mas o mestre de repente se desculpou e pensou que havia ocorrido um mal-entendido. Ele se referia a 50.000 bahts. Ao ouvir essas palavras, Chan ficou muito irritado e achou que o mestre tinha enlouquecido. O proprietário perguntou novamente ao visitante quanto ele queria, 50.000 taéis? O mestre confirmou suas palavras e colocou a condição de que não aceitaria nem um centavo a menos. Chan queria que o mestre fosse um pouco mais sensato, pelo menos agora. Como um quadro poderia custar 50.000 ba? O proprietário começou a rir de repente e respondeu que o antigo dono estava certo, que o visitante definitivamente não era um amador. E parecia que, desta vez, não havia como contar com um desconto. E decidiu falar honestamente. Embora 50.000 bahts fosse uma quantia absurda, para o eremita King Lian isso não estava além do possível. O mestre não acreditava nos seus olhos. Afinal, ele simplesmente jogou esse número para blefar, para parecer que era o máximo. E agora ele mesmo não entende como o quadro pode custar tão caro? E há algo errado aqui. Ele decidiu se acalmar primeiro. E continuará seguindo isso e descobrindo mais informações. O mestre se acalmou e disse que o proprietário estava certo e que valia a pena ter concordado antes. E, para ser sincero, eles já tinham perguntado o preço em outras lojas. Ele não foi o único a saber sobre a eremita King Lian. Mas o proprietário respondeu que o eremita King Lian não era mais um segredo em seu círculo. Embora ele tivesse aparecido há pouco tempo, no estado de Jin ele já era chamado de primeiro cientista. Sua caligrafia não só foi levada à perfeição, mas suas habilidades em pintura são ainda mais excepcionais. E hoje, em todo o estado de Jin, inúmeras mulheres são apaixonadas por sua poesia. E passam noites sem dormir, sonhando com sua aparência. E inúmeros cientistas arrogantes humilharam seu orgulho, imitando e analisando seus trabalhos. Esse estilo sem precedentes ultrapassou as fronteiras do tempo, provocando um renascimento cultural na arte. É uma pena que, no momento da descoberta de suas obras, o próprio mestre já tivesse desaparecido sem deixar vestígios. O mundo nunca chegou a ver seu verdadeiro rosto. Mas, desde os tempos antigos, os cientistas valorizavam acima de tudo a reputação. Qual leitor não sonha em ficar famoso em todo o país, tornar-se um grande confucionista, respeitado por todos? Mas o eremita King Lian tratava essas coisas como pó, partindo tão livremente. E como eles não sentiriam ao mesmo tempo vergonha e admiração? Os dois não concordam com isso? O mestre achava que eles estavam falando sobre seu pequeno e tolo discípulo. O mestre concordou com suas palavras e disse que tudo era exatamente como eles tinham ouvido antes. O proprietário considerou que, então, eles deviam ter ouvido que essa pintura tinha uma grande falha e que era um retrato. Em comparação com suas melhores paisagens, o preço era muito diferente.
E agora Chan começou a rir e entendeu o que estava acontecendo. Ele achava que sua aparência insuperável certamente agregaria valor à pintura. Mas o mestre ficou irritado com Chan e não entendia como ele tinha a audácia de rir. Ele não tinha ouvido que o preço era muito diferente? O aluno pediu ao mestre para não se preocupar. Eles ainda não tinham dito quanto exatamente haviam perdido. O proprietário respondeu que, no mínimo, dezenas de milhares de lians simplesmente desapareceram. E uma pequena perda, é claro. O mestre começou a dizer em voz alta que, naquele momento, queria devorar alguém vivo. Mas ele se conteve e pediu que lhe dissessem o preço final. O proprietário respondeu que 10.000 taéis era tudo o que ele podia oferecer. Afinal, não era uma paisagem pura e não havia poemas. O mestre concordou imediatamente com ele e o proprietário ficou chocado por o velho não querer negociar. Mas o mestre respondeu que não era necessário negociar, pois o proprietário parecia confiável e que ele deveria pegar o dinheiro o mais rápido possível. Saindo da loja de penhores, Chan disse que pensava que o mestre iria a outra loja. O mestre respondeu que eles pegaram o que podiam e que iriam parar por aí. Afinal, com o poder que tinham, o aluno realmente achava que eles conseguiriam fugir se descobrissem? Uma pessoa honrada é inocente, mas se ela estiver com Jade, a culpa é dela. Chan começou a elogiar o professor, dizendo que ele era calmo e perspicaz. E ele ainda nem tinha percebido o que estava acontecendo. O chefe sabia disso, caso contrário, como poderia ser seu professor? E gritou que tinha 10.000 taéis. Mas ele ficou furioso e perguntou ao aluno, espancando-o, por que justamente o retrato? Eles perderam dezenas de milhares por causa disso. Mas Chan respondeu que não sabia que os retratos não valiam nada. O mestre olhou para o dinheiro e pensou, quem é esse pequeno Ping e quanto ele está escondendo deles? Mas Chan compartilhou que o irmão mais novo simplesmente tinha suas dificuldades e que ele não achava que o mais novo fosse uma pessoa má. O mestre respondeu que achava que o jovem aluno parecia sincero. Se fosse assim, que isso ficasse entre eles, escondido em seus corações. E não era preciso procurar a verdade ali. E quando ele decidir falar, ele o fará naturalmente. E chega de conversa fiada. É hora de ir. Chan ficou surpreso e ficou curioso para saber para onde. O mestre respondeu que o irmão mais novo havia feito muito pela seita e, como seu mentor, ele tinha o dever de agradecê-lo com um presente digno. Chan não entendia que tipo de presente digno seria esse. Ao chegar ao local, viu que eles iriam a um pavilhão de origem misteriosa. Mas Chan decidiu perguntar ao mestre se ele não estava exagerando, já que era a loja mais cara da cidade. Mas o chefe não entendia o que havia para temer. Esse dinheiro foi ganho pelo irmão mais novo. Já que ele é um gênio, eles devem educá-lo com todas as forças, pois isso é pelo futuro da seita Qinjun. E não devia pensar nele como ganancioso, lascivo e pouco confiável, pois em momentos críticos ele sabia o que era importante. E no futuro, se a seita dele subisse para o terceiro, segundo ou até mesmo o primeiro nível, talvez tudo dependesse dele. Mas Chan ouviu dizer que esse pavilhão era de origem misteriosa. Ele ouviu dizer que era terrivelmente caro. Mas o mestre mandou ele ficar calado e fingir que era rico. Ao entrar na loja, uma linda garota os recebeu e os saudou com origem misteriosa. E os respeitáveis imortais podem entrar sem fila. O mestre ficou muito surpreso com a forma como vivem os ricos. E agora se lembra daquele velho vendedor da loja de penhores. A moça decidiu perguntar a ele se eles tinham vindo em busca de instrumentos mágicos ou manuais. O mestre fingiu ser uma pessoa importante e decidiu perguntar quanto custariam os melhores manuais. A moça respondeu que percebeu imediatamente que os visitantes queriam apenas o melhor dos melhores. Na loja, um conjunto de manuais de primeira classe custa cerca de 100.000 taéis de ouro. E como eles estavam comemorando um aniversário, havia um desconto de 30%. Ao ouvir isso, Chan ficou chocado com um desconto tão grande. A moça achava que era pouco mais de 100.000 taéis de ouro. Depois do fim do evento de aniversário, eles não encontrariam mais um preço tão baixo. Chan ficou chocado por ela realmente ter chamado mais de 100.000 de barato. O momento dos ricos realmente não é para eles, os pobres, entenderem. O mestre perguntou ao aluno por que ele estava tão em pânico. Que ele tivesse um pouco de firmeza. Mas Chan achava que o dinheiro deles não seria suficiente nem para um conjunto. Mas o mestre decidiu descobrir, para começar, quanto custaria apenas o volume introdutório. A moça ficou surpresa e perguntou se o senhor tinha certeza. Afinal,
comprar apenas um volume não adiantava nada. O mestre disse para ela não se preocupar se era útil ou não, apenas dizer se era possível. A senhora respondeu que tudo era possível. Mas ele aconselhou que pensassem bem, pois a loja deles não aceitava devoluções. O mestre perguntou novamente quanto custaria o volume introdutório do manual de primeira classe. A moça respondeu que, naturalmente, seria muito mais barato. Chan pediu ao mestre para não se fazer de orgulhoso. Gastar 10.000 bahts em uma técnica introdutória inútil é loucura. O mestre lembrou-lhe o quão extraordinariamente inteligente era o seu irmão mais novo. Chan lembrou-se e compreendeu tudo. Ele comprou todo o conjunto por causa de um único símbolo aleatório na espada. E o mestre estava certo. Para esse monstro, o volume introdutório seria definitivamente suficiente. Ele ficou tão feliz e satisfeito que considerou que seria um grande lucro. A garota se aproximou e disse que acabará de perguntar ao lojista se esses 3 volumes introdutórios de manuais de primeira classe podiam ser vendidos separadamente. O mestre ficou curioso para saber qual deles possuía o maior poder. A garota pensou e respondeu que o maior poder seria a técnica da espada Fluxo do Rio. Ela tem esse nome porque, ao dominá-la, o poder da espada flui como um rio poderoso, realmente temível. E se alguém tiver um talento excepcional, poderá até compreender o próximo nível, a técnica da espada Linhai. Mas ela também é a mais cara. Até mesmo um volume introdutório custa 9.000 taéis de ouro. O mestre ficou chocado com o fato de que até mesmo um fragmento custasse tanto. E decidiu investir tudo e comprar o mais caro. E com o dinheiro restante, ele deseja comprar pílulas de alta qualidade para aprimorar o Ki e pílulas energéticas. Chan ficou surpreso e perguntou ao mestre se ele realmente não deixaria nenhuma moeda. O mestre afirmou que, de qualquer forma, compraria tudo com o dinheiro que tinha. Mas Chan entendeu e decidiu perguntar se o mestre não estava sob a influência de algo hoje. O mestre lamentava seus 10.000 taéis e estendeu o dinheiro. Mas a moça não conseguia pegá-lo das mãos dele e dizia para ele deixar ir, se ele fosse comprar. Saindo da loja, Chan tentou acalmar o mestre, pois ele não parava de chorar. O mestre insistia que estava com muita dor. Mas o mestre de repente perguntou ao aluno se o seu segundo e terceiro irmãos mais novos também não iriam fazer os exames de alquimista e mestre Hun no final do ano. Chan respondeu que sim. E como o mestre iria voltar? Eles não tinham dinheiro. O mestre não pretendia voltar e decidiu mostrar-lhe um lugar secreto com tesouros. Enquanto isso, o vendedor gritava que eles estavam com uma promoção de manuais. E o preço era por peso, 10 taéis de ouro por cati. Os rapazes foram imediatamente até ele e o vendedor decidiu perguntar se eles queriam pesar alguma coisa. Chan ficou chocado e não entendia se aquele era o lugar secreto com tesouros de que ele falava. O mestre pediu ao aluno para não se deixar enganar pelo preço, pois ali estavam escondidos verdadeiros tesouros. O mestre disse ao vendedor que 10 taéis por uma cati era um roubo. E agora ele pede 10 cati por 10 taéis. Mas o vendedor não concordou e considerou que eram produtos genuínos. Mas o mestre decidiu apressá-lo e descobrir se ele iria vender ou não. Se não, eles iriam embora imediatamente. Após essas palavras, o vendedor ofereceu 5 cati. Chan, nesse momento, afastou-se e agachou-se. Ele olhou em volta e viu quadrinhos com visões difusas de desenvolvimento perfeito. Ele ficou chocado e não entendia que tipo de loucura era essa. E com isso não dá para trabalhar. Depois disso, o mestre ficou satisfeito e eles voltaram com as mãos cheias. Mas Chan decidiu perguntar ao mestre se ele não iria comprar algo para si mesmo. Mas o mestre não sabia o que comprar. Afinal, ele era apenas um velho magro. O principal era que o aluno e a seita estivessem bem. Isso era toda a felicidade para ele, como mentor. Mas Chan achou que o mentor estava muito desagradável hoje. O mestre imediatamente mandou ele sair dali. E deu-lhe 7 dias para aprender rapidamente os fundamentos da técnica da espada do rio. Caso contrário, seria um ano sem qualquer fingimento. Chan sugeriu que ele precisava treinar. O mestre deu-lhe uma pancada na cabeça e respondeu que estava certo. E por que entregar o pergaminho diretamente ao irmão mais novo? Então, como manter a aparência de mestres? Deixe-o treinar rapidamente os fundamentos. É apenas um volume introdutório, basta ter perspicácia. Depois, ele pode fingir ser um mestre experiente, ensinando. E, por enquanto, ele precisa usar os pergaminhos comprados no mercado para se proteger, obrigando-o a lê-los primeiro. Chan achava que, com sua incrível compreensão,
talvez ele até conseguisse lidar com esses pergaminhos comprados. O mestre de repente começou a rir dele e dizer que Chan era sério nessas questões. E ele realmente achava que a técnica das 4 estações era algo que se aprendia em uma loja? Mas explicou que os pergaminhos do mercado pegam técnicas de técnicas reais, mas na verdade são um completo disparate. Não podem ser chamados de reais, nem no âmago, nem nos métodos. E isso é como a diferença entre ficção e história real. Que ele dê uma olhada nesses livros, se ao menos um deles se assemelha à técnica de cultivo. E elas só enganariam um novato totalmente inexperiente como Pin. Chan decidiu descobrir, então, por que ele disse que daria os livros para o segundo e o terceiro irmãos mais novos treinarem? O mestre respondeu que isso também era uma piada. Na verdade, ele planejava colocá-las no pavilhão de sutras como decoração. Para o segundo e o terceiro irmãos, ele está pensando em outro plano. Ele começou a rir e achou engraçado só de pensar nisso. Dominar os pergaminhos do mercado é uma fantasia. Se alguém conseguir entender alguma coisa dessa porcaria, ele, como mestre, vai devorar todos esses livros. Mas Chan sugeriu enganar o irmão mais novo com mais uma pintura. Então, as técnicas do segundo e do terceiro irmãos também seriam resolvidas. O mestre respondeu que também tinha pensado nisso. Mas eles já o tinham enganado uma vez por causa da seita. Se continuassem, ele temia que esquecessem o objetivo inicial e vissem em Pin apenas uma fonte de dinheiro. Por outro lado, Pin pode pintar apenas um quadro, e ele superaria séculos de trabalho da seita. E para o crescimento da seita, tudo requer custos. Que escolha difícil ele tem pela frente. E é por isso que ele odeia esses dilemas morais e agora vai se dar tempo para pensar antes de decidir. Enquanto isso, ele deve ensiná-lo seriamente a arte da espada durante esses 2 meses. Planejando enviá-lo para a conferência de espadas de Qingzhou. Chan ficou chocado e perguntou ao mestre se ele estava falando sério. E pediu ao mentor para não arriscar. O irmão mais novo pode compreender rapidamente as técnicas da espada, mas não tem força interior. Forte por fora, mas vazio por dentro. E essa é a conferência de espadas de Qingzhou, e em uma luta real lá podem matar. Ele mesmo participou 2 vezes da conferência de espadas de Qingzhou. Lá se reúnem todos os melhores talentos de Qingzhou. Ele era apenas um participante, mas com uma sorte incrível passou por todas as lutas livres e chegou ao top 500. E Ping agora é como uma criança que dominou as técnicas de combate mais complexas. Se ele for, será suicídio. E o mestre pediu que ele não contasse aos outros irmãos mais novos sobre isso. Apenas que ele devolveu o dinheiro que eles haviam roubado. Nada mais. Enquanto isso, no topo da montanha, Pin treinava sem parar e estudava diferentes técnicas de ataque com a espada. Ao ver isso, Chan ficou surpreso, pois ele só tinha saído por 1 minuto e já havia dominado os movimentos da espada. Isso é tão injusto e invejável. Chan de repente decidiu perguntar a ele se a esgrima havia se tornado entediante. Pin disse que ele se aperfeiçoava todos os dias e que não havia tédio ali. Ao ouvir isso, Chan ficou chocado e não entendia se aquilo era humano. Mas Pin ficou curioso para saber por que o irmão mais velho estava perguntando isso. Chan respondeu que apenas pensou que, se ele estava entediado, poderia lhe dar mais um pergaminho para treinar. Pin pulou de alegria e gritou para o irmão mais velho que estava muito entediado ali. E pensou que, se um único movimento da espada do irmão mais velho lhe fez entender a técnica da espada, então ele lhe daria um pergaminho sobre cultivo, e ele certamente subiria aos céus. Chan estendeu o livro para ele e o entregou ao aluno mais novo. E disse que esse pergaminho se chamava A Arte do Antigo Deus Demônio. Ao ver o livro, Pin ficou surpreso com a arte do antigo Deus Demônio. Se não fosse um método de cultivo excepcional, como ele ousaria se chamar de Deus Demônio? E se não fosse uma seita secreta imortal, então o que seria? Ele não conseguia entender. Chan contou ao irmão que esse pergaminho sobre cultivo corporal ele encontrou por acaso em ruínas antigas, ninguém sabe de onde ele veio. Mas, como cultivadores, não se pode treinar apenas a espada. Tanto a prática corporal quanto a espiritual são importantes. E ele perdeu o melhor momento para a cultivação espiritual, e sua raiz espiritual é fraca. Começar pela cultivação corporal pode até ser melhor. E com um corpo poderoso e sua compreensão da espada, ele não ficará atrás de nenhum cultivador espiritual. Chan percebeu naquele momento que estava falando bobagem. E ele mesmo não acredita nisso. E Chan disse que, se não havia mais nada, era melhor ele ir embora e tentar aprender sozinho. Em sua cabeça,
Ele queria ir embora o mais rápido possível. Se continuasse falando sobre esse lixo do mercado, tudo seria descoberto. E assim que ele dominasse um pouco da técnica da espada do fluxo do rio, ele poderia voltar e fazer outro show. E ele mal podia esperar por isso. À noite, Pin começou a estudar a técnica do antigo deus demônio. E tudo estava saindo perfeito para ele. Ele percebeu que o próprio nome soava legal e ousado. Em comparação com ele, a técnica dos 4 trovões era insignificante. E agora ele quer praticar. Mas para estudar é preciso concentração total, e não se pode se distrair. E, especialmente agora, ele precisa se controlar. Primeiro, ele fortalecerá o impulso dos 4 trovões, depois tudo mais. Enquanto isso, na residência de Shan Jiu-chan, ele também tentava aprender essa técnica do deus demônio. Ele não sabia o que fazer a seguir. Afinal, ele não entendia nada. E diziam que era preciso um pouco de perspicácia. E depois de passar metade do dia, Ping conseguiu dominar o poder da espada dos 4 trovões. Agora, só lhe restava entender o significado da espada dos 4 trovões. Ping compreendia que o irmão mais velho nunca havia dito diretamente o quão difícil era compreender o verdadeiro significado da espada, ele mesmo sentia isso. Afinal, a intenção da espada é a própria vontade da técnica, e não se pode abordá-la com pressa. Errar na compreensão é muito mais perigoso do que não compreender nada. E não foi por acaso que o irmão mais velho lhe passou essa orientação justamente agora, e não antes ou depois. Ele previu claramente que ele poderia ceder à impaciência e se desviar do caminho certo. Assim é o seu irmão mais velho, sempre enxergando mais longe do que os outros. Pin decidiu abrir o livro e dar uma olhada. E imediatamente encontrou a seção sobre a arte de fortalecer o corpo do deus demônio. E ele, como o respeitável Mazuando Tão, nascido antes mesmo da criação do céu e da terra, passou por 360 milhões de tribulações. E ele alcançou a unidade com o Tão e se tornou um com o próprio cosmos. Ele descobriu essa técnica de endurecimento por acaso, graças à sua compreensão do céu e da terra. E sob os céus, todos valorizam apenas o desenvolvimento espiritual, sem conhecer o verdadeiro poder do endurecimento do corpo, considerando o levantamento da montanha como seu ápice. Mas o verdadeiro endurecimento do corpo permite agarrar o sol e a lua, arrancar as estrelas, apenas com a carne ultrapassar os céus e destruir tudo que existe com um único golpe. O reino supremo do aperfeiçoamento corporal, como ele acredita, deve imitar os deuses e demônios, os órgãos divinos e o corpo do demônio. Possuindo as entranhas divinas e o sangue divino dos deuses, bem como o verdadeiro corpo do demônio, só então o homem se torna o corpo do deus demônio. Pin ficou chocado ao descobrir que os órgãos divinos e o corpo demoníaco, com um único golpe, transformam tudo que existe em nada. Em uma palavra, isso é incrível. Mas cultivar esse método significa passar por provações inimaginavelmente cruéis. E isso não pode ser aprendido por pessoas comuns, apenas aqueles com grande vontade, grande paciência e grande sabedoria serão capazes de dominá-lo. E ele não sabe se ousará aceitar esse desafio. Pin não entendia que isso era bobagem. E que aperfeiçoamento sem privações. O título de Rei dos Ratos de Biblioteca, que ele conquistou antes mesmo de se mudar para este mundo, não foi à toa. E agora ele quer ver o que está escrito na parte principal. Mas ele se lembrava das palavras de Shan, que na livro havia uma imagem do deus demônio, um esquema de endurecimento do corpo que o grande taoísta havia alcançado através da compreensão do céu e da terra. Era preciso estudá-lo cuidadosamente. Pin realmente entendia a lógica, mas a postura o confundia. Ele não entendia como era possível praticar nessa postura. Pin começou a experimentar os movimentos e acreditava que o irmão mais velho não mentiria para ele. E ele deveria se concentrar e não pensar muito. Enquanto isso, no estado de Jin, no pavilhão dos rolos de tinta, o senhor perguntou a Fadamo se tudo estava pronto. Afinal, já era quase 1 hora da noite, e se o rascunho não fosse entregue, eles realmente não se sairiam bem. A Fadamo respondeu que ela sabia de tudo e já estava com pressa, e que ele deveria parar de incomodá-la. O senhor disse que esse livro antigo sobre a arte de fortalecer o corpo de um deus demônio não estava vendendo nada. No final, menos de 3 exemplares foram vendidos. E ele pede que ela pare de escrever esses manuais. É muito exagerado, ninguém acredita. Na época deles, os cultivadores gostam de algo mais simples e compreensível. E ela deveria dar uma olhada no best-seller sobre como fazer uma pedra espiritual funcionar 10 vezes mais eficazmente. Ele está vendendo muito bem.
Mo achou-o terrivelmente enfadonho. E se é tão chato repetir isso, então que ele mesmo escreva. É exatamente isso que ela gosta de fazer. Mas, de repente, ela se lembrou e decidiu perguntar sobre o que ela havia pedido para ele encontrar. O senhor respondeu que tinha descoberto. A Academia das 10 Nações começará o recrutamento oficial de alunos no próximo ano. Mo ficou feliz e achou isso maravilhoso. Finalmente ela poderia entrar na academia. E com certeza muitas pessoas se reuniriam na primeira academia. 3 dias depois, Pin estava tão cansado que não conseguia mais se mover e cuspia um líquido que saía de seu corpo. Ele já havia cuspido sangue 3 vezes, mas ainda não havia chegado a uma compreensão. No manual, está claramente escrito que os talentosos são capazes de compreender o diagrama celestial do Deus-demônio com um único olhar. E será que sua compreensão era realmente tão insignificante? Quanto mais difícil o caminho, mais forte era sua persistência. Mas a partir desse dia, 11 horas de prática por dia e 1 hora de descanso seriam suficientes. E se seu dom não fosse suficiente, então ele deveria se esforçar muito mais do que os outros. Pin decidiu que não recuaria mais até compreender essa técnica. Ele continuou pensando e estava pronto para ficar sentado sem parar e resolver esse problema. Afinal, não foi à toa que se disse que o grande tão está na simplicidade. E isso significa reduzir o diagrama do que olha para o céu à sua própria essência. Mas ele percebeu que isso era apenas a superfície. Ele não sabia qual era o verdadeiro núcleo. E lembrou-se de ter lido sobre 3 olhos e 6 olhares. O olho celestial significa uma espécie de visão supersensível, capaz de ver além do visível, aquilo que é inacessível aos mortais. E o olho do Dharma, se ele se lembra bem, é um nível mais elevado de discernimento, que permite compreender a essência e as leis das coisas. E ele deve aspirar a níveis mais elevados, a percepção da essência e das leis de tudo que existe. Mas ele percebeu a essência e as leis por trás dessa técnica. E começou a entender um pouco. Pin compreendeu que, quando as pessoas comuns olham para o céu, elas veem apenas os espaços infinitos acima delas. Mas elas não compreendem o que realmente é chamado de céu. Naquele momento, ele compreendeu que isso era o coração inato. Tanto os Budas quanto os demônios olham para todos os seres de maneira diferente, porque cada ser tem um coração único. Mas o livro didático diz que dentro de cada ser habita um Deus ou demônio que pertence apenas a ele. Basta olhar sinceramente para dentro de si mesmo e encontrá-lo. Agora ele percebeu que tinha sido muito tolo. Ele quase perdeu a iluminação repentina. E não há absolutamente nenhuma necessidade de olhar para o céu. A chamada contemplação dos céus significa, na verdade, transformar seu coração em olhos e ver o mundo dentro de sua própria alma. Nos recantos mais profundos de sua alma se esconde seu próprio Deus ou demônio. De repente, ele começou a sentir uma leve brisa e seus olhos se abriram. Mas ele decidiu parar e não entendia quem estava diante dele, seu Deus ou demônio. Naquele momento, na montanha atrás das ruínas da Academia das 10 Nações, todos os guerreiros influentes se reuniram. O demônio achava que era um fenômeno celestial e que uma criatura divina estava descendo. Os céus não abandonariam seu caminho justo. Mas o guerreiro lembrou-lhe que ele lhe havia dito para se controlar. Com tal comportamento, ele não se parecia em nada com um discípulo do caminho justo, mas sim com um demônio. E por que tanta preocupação? Os fenômenos celestiais nunca são absolutamente precisos. O demônio tentou convencer o irmão mais velho. Mas o guerreiro compreendeu tudo e sugeriu que observassem um pouco mais. Se fosse realmente ouro, não poderia permanecer escondido. Mas no grande palácio imperial de Xia, a garota disse a sua majestade que as estrelas estavam caindo e que era um sinal celestial de seu reinado. E se um ser divino realmente descesse ao mundo, mas não dentro dos limites do grande império de Xia? O que ele faria então? O chefe de Xia respondeu que simplesmente se apoderaria dele. O mundo inteiro pertence ao grande Xian, sem falar em algum ser divino. Mas a planície gelada dos animais demoníacos estava em tumulto. O líder dos demônios sentiu que a divina criatura estava descendo. E parecia que os demônios teriam que redobrar seus esforços e se rebelar contra os outros seres e guerreiros. Enquanto isso, na residência de Shan Jiu-chan, ele se debatia com a leitura do livro e já estava enjoado de olhar para ele. E mesmo assim ele não entendia nada. Mas ele já estava acostumado com o fato de que não podia cultivar sozinho, mas o verdadeiro problema era o professor. Ele lembrava que o mestre pediu com sua espada que eles devolvessem 10.000 taéis. E eram 10.000 taéis.
Chan sabia que aquele velho ganancioso nunca o pouparia. E ele mesmo não entende o que está acontecendo com ele ultimamente. E assim que chega a meia-noite, ele é tomado por uma melancolia opressiva. Será que isso é mesmo o síndrome da depressão da meia-noite? E qual é o sentido da vida? A irmã mais nova observava tudo e pensava: o que está acontecendo com o irmão mais velho ultimamente? A essa hora, ele sempre olha sozinho para as estrelas. Será que algo está incomodando? E o que o segundo irmão mais velho pensa sobre isso? O segundo irmão mais velho, Shu Luoxin, achava que o problema era que o talento do novo irmão mais novo era muito fraco. Mas, como irmão mais velho, o sectário não demonstra paciência alguma. E amanhã ele mesmo dará uma lição ao irmão mais novo e, ao mesmo tempo, ao mais velho, para que ele entenda o que significa ser um verdadeiro mentor. Chan sofreu por muito tempo e, de repente, percebeu que era essa força que ele tentava alcançar. Essa era sua própria técnica de cultivo corporal. Mas Pin fechou os olhos e se concentrou apenas por um breve momento. No entanto, em sua mente, parecia que horas se passaram. E em seu coração se erguia um deus-demônio, cujo corpo parecia forjado em aço celestial. Eterno e indestrutível, segurando nas mãos a lei do universo e enfrentando todo o cosmos. Toda a sua natureza exalava uma aura que era impossível captar com o olhar, terrível além de qualquer comparação. E quando aqueles olhos que tudo viam se voltaram para Pin, um fluxo incontrolável de informações sobre o aperfeiçoamento se abateu sobre ele, como um rio turbulento desaguando no oceano, entrando em sua mente. No mundo real, Pin compreendeu que a chamada arte de temperar o corpo do deus-demônio consiste em tomar o céu como martelo, a terra como forja, absorver todas as coisas existentes e forjar o corpo novamente. Ela se divide em 5 estágios: pequeno deus-demônio, grande deus-demônio, supremo deus-demônio, deus-demônio do Tão e deus ancestro do Tão. E agora o método que permanece na mente de Pin é o capítulo do pequeno deus-demônio. E usando o céu como martelo e a terra como forno, temperando a carne 81 vezes, é possível solidificar o corpo do pequeno deus-demônio. Naquele momento, a força da carne se tornará semelhante a um verdadeiro dragão, o sangue e o ki irão ferver como o sol ardente, e a essência, o ki e o espírito atingirão o limite. Mas a chave para praticar a arte de temperar o corpo do deus-demônio está no martelo celestial e no cadinho terrestre, usando o céu como martelo, a terra como cadinho, temperando o corpo repetidamente. E, por meio da energia espiritual, estabelece-se uma conexão com o céu e a terra, empresta-se o poder da terra para formar o forno superior, então o poder celestial é aplicado como um martelo divino. Ela atinge o corpo, temperando-o até que o corpo do deus-demônio seja forjado. Esse processo é extremamente perigoso. O corpo se destrói e se reconstrói repetidamente, exigindo uma vontade sobre-humana. E quanto mais forte é o método de cultivo, mais ele testa a resistência. Ele entende isso perfeitamente. Mas, para formar o martelo celestial e o cadinho terrestre, ele precisa de uma enorme quantidade de energia espiritual para se conectar com o céu e a terra. Mas ele não sabe o que fazer? Pin sabia que não havia nenhuma energia espiritual em seu corpo. Mas ele ouviu dizer que as pílulas no mundo da cultivação podem dar um certo poder espiritual. No entanto, toda medicina contém uma dose de veneno e, como ele ainda nem mesmo entrou no estágio de purificação do ki e não sabe se isso é seguro, não se pode agir precipitadamente. O professor lhe disse que o segundo irmão mais velho era especialista em criar pílulas. Ficou curioso para saber se poderia pedir que ele o ensinasse. Enquanto isso, na residência do segundo irmão mais velho, Shu treinava e criava uma bola de fogo com a ajuda de sua cultivação. Ele sabia que outra pílula havia sido formada, mas precisava permanecer calmo, sem se alegrar com o sucesso e sem se entristecer com as perdas. E amanhã ele mostraria ao irmão mais velho o que significa ser um verdadeiro professor e exemplo. Enquanto isso, na residência do irmão mais velho, Chan estava irritado e percebia que não entendia nada. E decidiu desistir. Ele não pensaria mais nisso. Se ele trabalhasse duro, o fracasso não poderia alcançá-lo. Mas mesmo que ele não entendesse, no final todos eles se tornariam apenas um monte de terra. Tudo isso não fazia sentido, todos esses esforços, todas essas conversas sobre sucesso, tudo era inútil. Mas o próprio mestre subiu a montanha e decidiu saber como estavam os sucessos do aluno mais velho. E ele já havia compreendido a arte do espada de 9.000 polegadas, semelhante ao fluxo do rio? Mas Chan não sabia qual era a diferença entre compreender ou não.
Somente abandonando os apegos é possível encontrar a alegria. Mas o mestre ficou chocado e não compreendeu o que era essa luz budista ofuscante. O que ele cultivava afinal? Chan respondeu que estava relatando ao professor e que não cultivava nada. Mas esse aluno já não se importava com nada. O mestre achava que ele realmente sabia que tudo acabaria assim e que era hora de partir para as montanhas da Floresta Silenciosa. Ao ouvir isso, Chan ficou chocado e não entendia o porquê. Mas o mestre respondeu que o verdadeiro teste entre a vida e a morte poderia ajudá-lo a avançar, o que seria útil para o seu crescimento. O mestre decidiu que também iria com ele. Mas Chan ficou indignado, pois sabia que as montanhas da Floresta Silenciosa eram a área mais perigosa dentro de Qingzhou. Devido à alta concentração de energia espiritual, inúmeros animais demoníacos poderosos habitavam lá. Mesmo sendo ele um discípulo da seita mais forte de Qingzhou, morrer lá era algo comum. Mas o mestre achava que, enquanto treinava, ele também poderia caçar animais demoníacos de baixo nível e ganhar alguns pontos de técnica para seus companheiros mais jovens. Chan começou a fugir e gritar que não iria para as montanhas da Floresta Silenciosa. E que sua vida era mais importante do que tudo. Mas o mestre pediu que ele se calasse. E ele não tinha acabado de dizer que nada mais lhe importava? Enquanto isso, todas as 4 seitas das espadas trovejantes se reuniram em um único lugar. O chefe disse que 7 alunos participariam do torneio das seitas. E que alcançaram grande perfeição no domínio da espada do trovão da primavera. E até mesmo 2 que a levaram à perfeição. E que eram verdadeiramente dignos de serem considerados os melhores talentos de Qingzhou. No entanto, a próxima conferência do Dom da Espada de Qingzhou não é um evento simples. Ainda faltam 2 meses para ela, e não se pode ser descuidado. E para conquistar um lugar entre os 10 primeiros, o próprio mestre da seita irá instruí-lo pessoalmente na cultivação. Os alunos ficaram chocados com o fato de que o próprio mestre da seita os ensinaria pessoalmente, e provavelmente isso é sério. E alguns, durante todo esse tempo na seita, nunca viram um mestre da seita. O chefe disse que a razão ainda é desconhecida e que ele simplesmente deve fazer todo o possível para entrar no top 10. Além disso, eles tinham informações confirmadas de que a seita secreta em Qingzhou também havia enviado alunos para participar da conferência do Dom da Espada de Qingzhou. Ao ouvirem sobre a seita secreta, os guerreiros compreenderam que isso complicaria as coisas. E acima de Qingzhou está Jin, e acima de Jin estão as 10 nações. E dizem que, certa vez, as 10 nações passaram por uma grande revolução, algumas seitas enormes foram destruídas e parte de suas forças mais valiosas se esconderam em lugares distantes. E algumas seitas ocultas transmitem a herança apenas por uma linha, guardando os segredos mais elevados. Essas seitas nem mesmo podem ser comparadas à seita das 4 espadas trovejantes. Mas todos os mestres influentes se reuniram em um único dia na seita das 4 espadas trovejantes, em um grande salão. Todos juntos demonstraram que expressavam respeito ao mestre da seita. Mas o mestre pediu que fossem informais. Hoje ele os reuniu a todos por um motivo importante. O mestre disse que os reuniu a todos por um motivo importante. Os líderes dos países perguntaram ao mestre da seita se podiam perguntar o que exatamente havia acontecido. Será que isso tinha a ver com o token da Torre da Espada Taishuan? O mestre respondeu que não. E se fosse apenas sobre o token da Torre da Espada Taishuan, não seria tão sério. Eles sabiam sobre a Academia das 10 Nações? A senhora não entendia de que Academia das 10 Nações se tratava. Será que aquela academia lendária iria recrutar alunos novamente? O mestre respondeu que a Academia das 10 Nações era a academia mais elitista do caminho da imortalidade em todo o continente. E mesmo os alunos do nível mais baixo se tornavam os melhores de todo o continente. Mas o recrutamento de novos alunos lá é extremamente rigoroso e misterioso. Às vezes eles podem passar 10 anos sem aceitar ninguém. E esse é o sonho de todo cultivador, mas quase ninguém consegue alcançá-lo. A senhora percebeu que o chefe da seita queria dizer que a corte imperial do estado de Jin iria novamente envenenar as pessoas na conferência do Caminho da Espada. O líder respondeu que tudo estava correto. Como antes, a corte imperial enviaria secretamente emissários especiais para selecionar bons candidatos e recomendá-los à Academia das 10 Nações. E ele já sabia quem seriam. E no continente de Xianyu, o status da corte imperial é um pouco superior ao das seitas dos imortais. E se fosse a principal seita dos imortais do estado de Jin, então até mesmo a corte imperial demonstraria respeito. Mas para uma seita como a deles,
Mesmo sendo a primeira seita de Qingzhou e possuindo certa influência, ainda assim não pode superar a corte imperial. O chefe mostrou e mandou todos olharem para a pintura. Todos ficaram surpresos e não entenderam o que ela significava. E será que o homem nessa pintura era um mensageiro? O chefe respondeu que esse eremita Qing Lian havia desaparecido sem deixar vestígios há 6 meses. E eles poderiam pensar para onde ele poderia ter ido? Os guerreiros pensaram e perguntaram se ele teria se juntado a alguma seita menor para cultivar a imortalidade. O mestre respondeu que, pelo que sabia, na corte do estado de Jin havia um espadachim inigualável que já fora um gênio da Academia das 10 Nações. Mas, por razões desconhecidas, ele foi expulso da academia e, mais tarde, tornou-se general-inspetor e comandante do estado de Jin. E o mundo só conhece o senhor da espada Tai Chuan, mas poucos sabem que esse general-inspetor também entrou no campo da intenção da espada. E já que uma nova tela do eremita Qing Lian apareceu aqui, é muito provável que esse homem esteja precisamente no estado de Jin. E também há rumores de que esse general-inspetor não é apenas um espadachim incomparável, mas também extraordinariamente bonito. Uma pessoa desse nível em Jin, como eles poderiam não saber sobre ele? O guerreiro respondeu ao mestre da seita que isso era apenas uma sugestão. Ele tinha alguma prova? O chefe começou a rir e entendeu tudo com uma única palavra. Ele jogou a imagem no céu e lançou sua magia nela. Depois disso, ele decidiu saber se eles ainda achavam que ele estava errado. Mas há uma intenção da espada na pintura. Só há 2 possibilidades, ou o próprio artista tocou na área da intenção da espada. Mas resta apenas uma possibilidade, a pessoa na pintura conseguiu condensar a intenção superior da espada e imprimi-la no pergaminho. As pessoas começaram a gritar que o mestre da sua seita era realmente perspicaz. Como era de se esperar dele, deduzir tanto a partir de alguns detalhes? O mestre respondeu que isso era maravilhoso. A outra razão, esse general-inspetor é conhecido por desprezar a riqueza e as mulheres, amando apenas vagar pelas montanhas e rios, conhecendo o mundo. E, às vezes, ele até troca facilmente os tesouros do Estado, concedidos pelo próprio rei, por dinheiro, que depois é gasto sem pensar. E ele encontrou esse quadro por acaso na antiga cidade do Fruto Branco. E, segundo o lojista, quem o vendeu era muito parecido com o homem retratado aqui. O guerreiro acreditava que, na verdade, alguns mestres vagavam por lugares selvagens, sacavam sua espada voadora e a davam a um camponês aleatório em troca apenas de um fruto. E o mestre da seita gostaria que eles lhe demonstrassem respeito? O chefe respondeu que eles não deveriam bajulá-lo deliberadamente. Além disso, era preciso até mesmo esconder essa notícia. E para uma pessoa de nível tão elevado, que ele nunca viu. E esses pequenos truques só vão causar seu desprezo. E se eles realmente o encontrarem e puderem pedir conselhos com respeito, talvez assim conquistem sua simpatia. E ele se considera insuperável em sabedoria. Se não fosse por ele, para onde teria ido essa seita? Mas, do outro lado, a noite havia chegado e Pin estava sentado no frio intenso. Mas ele sabia que não era possível praticar a antiga arte de temperar o corpo do deus demônio. Era muito arriscado. Quanto à possibilidade de usar pílulas para estimular a energia espiritual, era melhor perguntar ao irmão mais velho. Nesse momento, o segundo irmão mais velho se aproximou dele e se dirigiu ao mais novo. Ele se apresentou e disse ser seu segundo irmão mais velho. E ele poderia simplesmente chamá-lo de irmão mais velho Luoshin. Ping ficou chocado ao ver que o próprio segundo irmão mais velho tinha vindo até ele. Ele o cumprimentou imediatamente e mostrou seu respeito. Shu disse que seu irmão mais velho estava ocupado com seus negócios ultimamente, então ele mesmo veio ensiná-lo a arte da alquimia. Ping perguntou se o segundo irmão mais velho achava que seu talento era muito fraco. Mas Shu acredita que o irmão mais velho é essencialmente uma boa pessoa, mas esta é a primeira vez que ele transmite o tom, então não é necessário levar suas ações muito a sério. No caminho da imortalidade, cada esfera tem seu mestre. O fato de seu talento na prática da espada não ser grande não significa que suas outras habilidades não sejam valiosas. Ping disse ao irmão mais velho que não estava desanimado. Ele simplesmente se dedicaria mais à arte da espada para que o irmão mais velho o reconhecesse. Ao ouvir essas palavras, Shu levantou as mãos para o céu, abriu a janela na frente do irmão mais novo e pegou um enorme samovar. Ele ordenou que encerrassem a conversa e começassem a alquimia. Pin não recusou e concordou imediatamente. Shu disse que o grande Tão tem 3.000 pitorescos, e nenhum é superior ou inferior ao outro.
No entanto, é precisamente no tão da alquimia que se escondem os grandes segredos do céu e da terra. E como o irmão Yasha, quem é o alquimista mais poderoso? Mas Pin não entendia o que isso significava. E em algum lugar ele já tinha ouvido algo semelhante. Shu estava curioso para saber como o rapaz considerava que era o limite do caminho da espada. E Pin decidiu que o segundo irmão também escondia um grande poder. Pin disse que achava que o alquimista mais poderoso estava acima de tudo que existe, que com uma única pílula ele era capaz de fazer com que os mais fortes do mundo perdessem a cabeça. E qualquer gênio, por mais invencível que pareça, mais cedo ou mais tarde se esgotará. Mas o alquimista é capaz de violar as leis dos céus e reescrever o destino. E apenas uma pílula de prolongamento da vida concede ao cultivador mais poderoso sob o céu mais 100, ou mesmo 1000 anos.